não deixa de ter a ver, né? A gente vai falar, eu quero que vocês vejam essa matéria do Washington Post. Vejam aqui. How Instagram limits your political posts, né? Como o Instagram esconde os seus posts políticos. Basicamente, isso, uma coisa que eu fico impressionado, que essas coisas passam mais ou menos batidas na imprensa brasileira. Eu não deveria ficar impressionado nessa altura do campeonato. Mas basicamente o Washington Post, que é um jornal, talvez seja o jornal mais à esquerda dos grandes jornais americanos, ele trouxe uma investigação, a partir do Instagram, de uma influenciadora americana, que tem mais ou menos uns 400 mil seguidores, que nos últimos 6 meses, sempre que algo relacionado à política era mencionado, o número de pessoas alcançadas por ela caía por volta de 40%, quando comparado com publicações fora do assunto política. Eles descobriram também, de novo, o Washington Post, não é o Paulo Figueiredo que está dizendo, que sempre que ela escrevia a palavra vote, ou em português, vote, a audiência caía em média 63%. Eu digo que isso deveria ter saído na imprensa brasileira, porque se você não entendeu o quão importantes são essas descobertas, eu te convido a fazer uma reflexão aqui comigo. Ouve o meu raciocínio sobre o impacto disso na sua vida, inclusive. Né? A gente está hoje, em 2024, num ciclo eleitoral diferente do que a gente viveu em 2020 e 2022. Eu digo isso porque muita coisa, às vezes parece que a gente só está tomando 7-1, só está se ferrando, mas muita coisa mudou de 2020 e 2022 para cá. Em 2020 e 2022, hoje nós sabemos que nós estávamos sob uma censura completa. E a gente sabe isso graças ao que o Congresso dos Estados Unidos, especialmente o Comitê Judiciário, descobriu. E isso é válido tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. O Comitê Judiciário publicou relatórios a 2 pontos sobre os 2 países. Inclusive publicou decisões a esse respeito. Inclusive a ponto disso que o Brunão colocou aqui na tela, do Mark Zuckerberg ter feito uma carta de desculpa sobre as ações da Meta em conluio com o governo Biden para censurar as redes sociais. Isso basicamente foi uma coisa que ocorreu entre 2020 e 2022. Começou um pouquinho antes, se assentou em 2020. Como diz a carta do Mark Zuckerberg, a suposta pandemia foi um tremendo pretexto para isso. Só que a coisa começou a mudar. Eu digo que realmente começou a mudar. E houve algumas mudanças. A primeira mudança foi a investigação que o Congresso americano, como eu disse, começou a fazer a partir de 2023. 2022, nas eleições de 2022, os republicanos passam a ter maioria na Casa dos Representantes, na Câmara. E o Partido Republicano, em 2023, passa a ter maioria, ganhou maioria nas comissões, e uma série de investigações encabeçadas pelo deputado americano Jim Jordan, que é um dos mais importantes parlamentares americanos, e um grande parceiro nosso, que está muito de olho no Brasil, foi aquele mesmo que divulgou as informações a respeito das decisões do Alexandre de Moraes, que eram até então secretas, é o mesmo cuja comissão aprovou o projeto que caça os vistos daqueles que violam a liberdade de expressão, etc, etc. Esse Jim Jordan identificou o que passou a ser conhecido, o meu querido Michael Schellenberg usa bastante esse termo, ficou conhecido como complexo industrial de censura, que é aquilo que eu já expliquei em outros programas, uma articulação entre o Deep State americano, ONGs, associações e governos, né? E como que isso servia de incentivo ou ameaça para as redes sociais. Então, quando isso tudo começou a vir à luz, ele começou a ser desmontado. E teve um impacto muito grande, porque as redes sociais começaram a não poder mais fazer nas sombras o que eles vinham fazendo. Então, a discussão foi se tornando pública, os métodos foram expostos, a questão chegou, inclusive, na Suprema Corte nos Estados Unidos, e isso dificultou muito que eles seguissem com as práticas da forma como elas aconteciam antes. A outra grande mudança, e essa é uma mudança absolutamente fundamental, foi a compra pelo Elon Musk do Twitter, o atual X. O próprio, o X, né, se preferir, o próprio Elon Musk identificou e expôs que o Twitter não funcionava como uma empresa, mas sim como uma grande ONG de manipulação, discurso e debate público abastecida pelo complexo industrial da censura. Esses foram os famosos Twitter Files. Né? E nós tivemos, inclusive, Twitter Files Brasil, pela mão do mesmo jornalista dos Twitter Files dos Estados Unidos, em certa medida, que foi o Michael Schellenberg. Então, o Twitter não era uma empresa que dava dinheiro, tinha os números inflados, um monte de robô inflado da esquerda, estava lotada de funcionários totalmente desnecessários, funcionava efetivamente como uma ONG. Então, quando o Musk compra o X, ele muda tudo e causa uma mudança de mercado que foi fundamental para a liberdade de expressão. O X demitiu quase todo mundo, né? Demitiu uma enormidade dos funcionários, e a empresa está funcionando melhor que antes, com números melhores que antes, com mais usuários. E mais do que isso, simplesmente ele não continuou a adotar a censura praticada pelo Twitter e pelas outras redes sociais, como a gente acabou de ver aí no caso do Instagram. E é só você lembrar que ele restituiu a conta do Donald Trump,
que estava banido praticamente de todas as redes sociais, né? Começou com o Twitter, mas de todas. E no final, porque ele fez isso, todas as outras redes sociais acompanharam. A gente viu os diálogos da Vaza Toga, eles dizendo, pô, o Elon Musk, não, depois que o X foi comprado pelo Elon Musk, ele não obedece mais às ordens do TSE de censurar as pessoas para mudar a política do X, né, que era a forma de censurar as pessoas de forma secreta. Então o sistema, ele precisa encontrar novas formas de censura. E isso, basicamente, por enquanto, tem se dado pelos algoritmos. Tanto porque é uma maneira mais sutil de se censurar, quanto porque a direita absolutamente domina as redes sociais. E no X eles não conseguem fazer isso. O que vai causar um impacto forte na eleição americana, porque não adianta o YouTube e o Instagram censurarem, porque aquele mesmo conteúdo vai estar no X. Então, quanto mais o YouTube censura, mais ele fica desinteressante e mais as pessoas vão usando o X para o vídeo, como tem feito. O X está rapidamente se tornando uma plataforma também de vídeo. Quantas pessoas aqui, eu vou dizer aqui, olha, nesse momento, lembra, minhas contas principais estão bloqueadas, mas nós temos só no X nos assistindo mais de 2.500 pessoas. Com bloqueio de contas, vocês deviam estar todos usando VPN, mas não estão. Né? Tem um link aqui para vocês baixarem um VPN bom na descrição. Mas nesse sentido, então, o que eu quero dizer é que o Elon Musk foi e é uma pedra gigantesca no sapato do establishment. Não só porque ele está fazendo tudo que pode agora para eleger o Trump, mas como uma pedra no sistema da censura, no complexo industrial da censura. Para o Alexandre, por exemplo, censurar alguém, ele tem que mandar uma ordem direta e pública agora para o X, que no final das contas vai ser usada por nós, inclusive, nos nossos esforços contra a ditadura. Eu criei essa conta, encorajei o Constantino a fazer o mesmo, a Ludmilla a fazer o mesmo, todo mundo a fazer o mesmo, a criar novamente contas no X, justamente para que elas sejam bloqueadas de novo pelo Fábio Shor, pelo Alexandre de Moraes e companhia. Eu preciso que isso aconteça. Por favor, Alexandre, Fábio Shor, bloqueiem o meu X, eu preciso dessa nova ordem. Fica tranquilo que ela vai vazar para mim. Eu preciso dessa nova ordem. Eu preciso. Então, já mostrei aqui no programa, inclusive, que essas ordens ilegais do Alexandre foram usadas para basear os projetos de lei que nós estamos propondo no Congresso americano. A gente precisou das ordens para pedir as ações por parte do Departamento do Estado e muito mais. E moral da história. Então, por isso, não tem mais esse negócio de reunião secreta com X, como foi reportado pelo Glenn Greenwald na série de reportagens da Vaza Toga, para fazer TAC, para mudar termo de serviço, moldar algoritmo. Com o Elon Musk no X, isso acabou. Então, se quer ser censor, dá a ordem de censor. Vai lá, age como um tirano. Não fica posando de democrata. E óbvio que, evidentemente, essas mudanças todas o sistema não ia aceitar passivamente. O Alexandre usou o pretexto do descumprimento de ordens ilegais pelo X para tirar a plataforma do Brasil antes e durante o primeiro turno das eleições municipais. No final das contas, o próprio Alexandre admite na decisão que ele enrolou para restituir o X depois das eleições de propósito. Ou seja, é a segunda eleição no Brasil com uma interferência e manipulação direta do Alexandre de Moraes contra a direita. Especificamente contra a direita. E é engraçado, realmente, como a única empresa de rede social suspensa no Brasil tenha sido, por coincidência, a única que não censura a direita no algoritmo. Como faz o Facebook, como faz o Instagram, como faz o YouTube. O Brasil, né, cheio de coincidências. Mas você fica tranquilo que isso, com certeza, não configura, não, interferência eleitoral. Imagina. Vocês imaginem, façam um exercício de imaginação e pensem que se a direita teve esse desempenho nas eleições com o X, sem o X, perdão, imaginem o quanto o resultado que ela teria se nós tivéssemos todas as redes sociais funcionando de forma livre. Ou seja, se você, eleitor, a quem esses desgraçados servem, tivesse condições de se manifestar livremente. Eu digo, eles acham que eles neutralizaram o fenômeno Bolsonaro, que levou o Bolsonaro em 2018. Eles estão com o dedo tentando tapar um dique. Hoje, o movimento anti-establishment é mais forte do que jamais foi. E a gente vai falar aqui, né, sobre como os Estados Unidos, o que está acontecendo, a avalanche da direita nos Estados Unidos. Já vimos isso na Europa, já vimos isso. O movimento vem crescendo no mundo inteiro, apesar dos melhores esforços do complexo industrial da censura, do qual o Alexandre é parte integrante e importante no Brasil. E eu quero falar, essa gente, né, ela é completamente conectada da população, não são só os ministros do STF. Né, você tem um descolamento, um descasamento completo, inclusive da classe política, que faz os seus acordos de bastidores a despeito do que querem os eleitores. Eu tenho chamado aqui a atenção
para um assunto que se tornou recorrente aqui no Paulo Figueiredo Show, que envolve o nosso querido Gilberto Kassab, o presidente do PSD. E você pode perguntar, mas Paulo, o que o PSD fez dessa vez? Será que pode piorar? E a resposta é claro que sim. E eu fico feliz pra caramba não vou dizer que tenha sido por conta disso, mas certamente depois que nós passamos a chamar a atenção de forma intensa aqui no Paulo Figueiredo Show sobre a figura do Kassab, sobre o PSD, sobre o papel que o governador Tarcísio tem na manutenção do PSD, até o presidente Bolsonaro mudou bastante a sua postura. Vejam só essa reportagem disponível no site do Paulo Figueiredo Show. Alcolumbre fecha com o PSD para blindar o STF e escanteia o PL. E esse é mais um exemplo desses acordos que os líderes de direita gostam de fazer. E o que diz o texto? Davi Alcolumbre, do União, que é considerado favorito, segundo Bolsonaro, é considerado certo para a presidência do Senado em 2025, já fechou acordo com o PSD para indicar um nome da legenda de Gilberto Kassab ao comando da CCJ, a comissão mais importante da casa, no caso do Senado. O objetivo, diz a reportagem, é barrar não só o impeachment, mas qualquer iniciativa que ameace o poder dos ministros do STF. A postura adesista de Alcolumbre ao STF, porém, deve provocar reação no PL, que vinha articulando apoio à sua candidatura de olho justamente na CCJ. O PSD teria que abrir mão da preferência, pois tem a maior bancada, mas especialmente no compromisso do senador do Amapá com pautas que buscam reequilibrar a relação entre o Legislativo e o Judiciário. Na última eleição, porém, o PL lançou o candidato próprio, Rogério Marinho, contra Rodrigo Pacheco, perdeu e acabou ficando sem nenhuma comissão, algo que o presidente Bolsonaro chamou a atenção de forma muito feliz. Dessa vez, a ideia era agir de forma pragmática, mas o cenário que se desenha não está deixando alternativa à oposição, que não seja de lançar novamente outro candidato. Basicamente, a ideia do PL era apoiar a candidatura do Alcolumbre à presidência no Senado para tentar conseguir essa presidência da CCJ e o compromisso do senador do Alcolumbre em relação às pautas que enfrentam os abusos do STF. Só que o Alcolumbre foi lá e negociou com o PSD, que tem a maior bancada no Senado Federal, para que o partido Kassab assumisse a CCJ. Essa é a comissão mais importante. Então, escanteou completamente o PL. E claro que o Alcolumbre não tem o menor interesse em enfrentar os abusos do Supremo, nem pelo menos nesse momento. E se ele não precisar do PL, ele não vai fazer isso. Agora, por onde que isso está acontecendo? Está acontecendo de novo com o apoio do secretário de governo do Tarcísio, o Kassab. E você espera, né, que as lideranças de direita vão cobrar o Kassab por estar acabando com qualquer chance da gente ter na presidência do Supremo Tribunal Federal alguém comprometido em restaurar a separação de poderes, em responsabilizar aqueles que abusam da autoridade, ou na presidência da CCJ. Acima de tudo, as prerrogativas do próprio Poder Legislativo. Mas a gente vê que não é bem isso. Vejam a notícia, essa outra notícia, reportagem do Globo. O Tarcísio já se não aliou. A crise de Bolsonaro com o Kassab entra no foco de Tarcísio. Em primeiro lugar, volto a dizer que bom que há uma crise entre Bolsonaro e Kassab. Crise que não existia até pouco tempo. Então, já é uma melhora. Diz a reportagem do Globo que o Tarcísio já sinalizou aliados que assim que o segundo turno terminar, a sua próxima missão vai ser pacificar a relação entre Bolsonaro e Kassab. É o bombeiro. O bombeiro. Eu não sei o que esse cara está fazendo no governo. Ele devia se candidatar a corpo de bombeiros. É o bombeiro. Na semana passada eu trouxe as falas do Bolsonaro duras contra o Kassab. Ele disse que a legenda era um partido de negócios. Questionou abertamente o fato do Kassab ter ministério no governo Lula e participar do governo Tarcísio. E aí a reportagem traz uma análise que mostra a preocupação do povo e da classe política completamente descasadas, completamente desalinhadas. Aliados do ex-presidente avaliam que Bolsonaro sente certo ciúme do espaço que o Kassab ocupa na gestão do Tarcísio e defendem que o governador ofereça secretarias como a da Educação e da Justiça para seus afiliados políticos do capitão. Para eles, esse seria um caminho para apaziguar os ânimos, tratando como se fosse uma simples disputa de espaço. E quando eu leio um negócio desse, eu não acredito. Ou é brincadeira, ou é pegadinha, ou é fake news. Porque o que a direita quer não é cargo no governo de São Paulo. Não é secretaria disso, secretaria daquilo, embora devesse ter. Afinal, o grande cabo eleitoral, o Tarcísio só existe porque existe Bolsonaro.
Caso contrário, ele seria um técnicozinho no departamento de não sei o que de um governo Lula. E fez um ótimo trabalho como ministro, em mérito dele, e em vários aspectos como governador. Eu não tenho dúvida que tem méritos como administrador, não tenho dúvidas do trabalho de Henrique. Aqui não é uma questão pessoal. Mas ninguém quer carguinho. Não sei se alguém aqui no chat está revoltado que o PSD tem mais cargos do que o PL no governo Kassab. O que a gente quer é que o PSD e o Kassab tirem o pé do pescoço do Brasil e parem de barrar o impeachment do Alexandre de Moraes. O que a gente quer é que o Kassab pare de negociar para ferrar com o PL no Senado e viabilizar a candidatura de um senador que não tem o menor compromisso com as prerrogativas do Poder Legislativo. Então, governador Tarcísio, se você quer mesmo pacificar a relação com o Kassab, o caminho é a sua cobrança ao seu secretário e, portanto, seu subordinado, que ele mude as suas posturas e passe a nos favorecer. Porque você tem leverage, né? Comece cobrando a ele, nos ministérios do governo Lula, servir como base para o PT no Congresso Nacional. Comece a cobrar ele para que esse partido enorme passe a ajudar o seu grupo político. Projeto da anistia, impeachment do Alexandre. E só para não esquecer, eu vou comentar isso aqui muito rápido. Bota aí. André Marcílio, STF vai regular com censura as redes sociais. Como o Supremo, né, essa coisa que está sendo blindada pelo PSD, não conseguiu pressionar o suficiente o parlamento para aprovar o PL das fake news, eles decidiram julgar os temas que permitam que eles, o Poder Judiciário, regulem as redes sociais nos mesmos termos que eles queriam que o Congresso tivesse feito. Lembrando que o TSE já praticamente aprovou o PL das fake news para as eleições através da resolução 23732/2024, que trata de propaganda eleitoral. Então é um tema para a gente ficar atento durante o mês de novembro, quando essas ações vão ser julgadas. É isso aí que o Kassab está defendendo. O Kassab, cuja relação com Bolsonaro será apaziguada pelo Tarcísio. Eu faço uma pergunta, vocês estão acompanhando, eu fico olhando aqui o chat. Manda um recado de vocês para o governador Tarcísio. Vocês querem que ele apazigue a relação do Kassab com o Bolsonaro? Ou vocês querem, respondam de verdade no chat, ou vocês querem que o Tarcísio use o seu poder para cobrar uma postura diferente do Kassab? Vocês querem apaziguamento ou vocês querem cobrança do governador Tarcísio? Escreva aí no chat, apaziguamento ou cobrança. Você que está assistindo depois, escreva nos comentários do vídeo. Eu estou vendo aqui, cobrança. Não, doutor Tarcísio, se continuar assim, eu sou uma pessoa insistente, porque a verdade é insistente. Se continuar assim, eu garanto ao senhor que nas próximas eleições vai estar escrito na sua testa para um percentual imenso dos eleitores: establishment, sistema. E sabe o que a gente faz com os candidatos do sistema? Uma dica. A maioria deles não se elege. Então, cuidado. Cuidado. Um mês atrás você não era cobrado. Agora está sendo cobrado. E eu volto a dizer, não tem nenhum problema pessoal. Eu torço para o governador Tarcísio. Recomendei o voto nele. Mas se ele começar a jogar contra o Brasil, a gente tem que votar contra, não importa. Ah, mas ele é o candidato do Bolsonaro. Ah, mas ele tem uma aliança. Olha, dá uma olhadinha pro sul. Dá uma olhadinha ali, dá para enxergar do Curitiba? Vai ver o que a gente vai fazer em Curitiba com esse establishment, com esse sistema. Não importa, não importam as alianças que vocês fizerem, entendam isso. A gente está cagando para as alianças que vocês fazem. O povo está cagando para essas reuniões que vocês têm de cafezinho no palácio. Estamos cagando. Não fazemos parte. Nós empurramos vocês onde a gente quer que vocês vão. O desespero do Alexandre é para acabar com isso. O desespero, vamos julgar o projeto para as pessoas poderem parar de cobrar, para as pessoas poderem falar, para a gente poder continuar combinando tudo aqui dentro do nosso gabinete. A gente vai acabar com todos vocês. Mais cedo ou mais tarde. Dependendo do dia 5 de novembro, mais cedo do que vocês pensam. E aí você escolhe, governador Tarcísio, se você quer estar do lado do sistema ou se você quer estar do lado do povo. Os dois é impossível. Os dois é impossível. De novo, volto a dizer, não reputo má pessoa, não.
Não tenho, ao contrário, tenho simpatia. Às vezes me dá uma certa tristeza ter que estar nessa cobrança que eu acabo tendo que fazer.